Oi, boa noite, pessoal. Mais uma vez estamos aqui, né, para conversarmos, trocarmos ideias diante dessa palestra, né? O nosso tema de hoje vai ser a visão espírita sobre a homossexualidade. Antes de começarmos, vamos fazer a nossa oração, né? Vou pedir que todos, então, possam relaxar um pouquinho, possam pensar em Jesus e que nós possamos estar sintonizados com essas energias de amor que dele sempre emanam, possamos estar ligados, não pessoalmente, mas em pensamento, e que possamos trabalhar aqui pensando em nos melhorarmos, pensando em juntarmos as nossas energias, em juntarmos o nosso amor para auxiliarmos também nesses momentos que estamos vivendo, contribuindo com um clima de mais paz, mais harmonia, confiança. Que o amor do Cristo esteja conosco e assim damos por aberta a nossa palestra da noite de hoje. Que assim seja. Bom, né? Vamos lá. Falar sobre a homossexualidade ainda hoje não é uma coisa assim tão simples, tão fácil, né? Nos demanda pensar sobre algumas coisas, sobre algumas situações. E aqui nós vamos procurar fazer sob a visão do Espiritismo, né? Conforme aquilo que nós acreditamos e seguimos, né? O que é homossexualidade? Vamos começar por aí. A homossexualidade é a afeição que se vota a uma pessoa do mesmo sexo, né? O intercâmbio que se tem com essa pessoa do mesmo sexo. E durante muito tempo isso foi visto como uma coisa errada, como uma coisa que até era considerada uma doença, né? Por quê? Porque a gente sempre focou muito só no lado aqui da Terra, no lado da morfologia, no lado do que nós aqui, enquanto sociedade, encaramos como normal, né? Mas nesses momentos agora nós estamos sendo convocados a tantas mudanças, a tantas transformações, a tantas novas reflexões, até sobre o que é e o que não é normal, né? E então, por isso que eu acho que vai ser importante a gente conversar sobre esse tema, para que a gente pense um pouquinho sobre ele. Eu li uma coisinha que dizia assim que o preconceito, ele vem exatamente pelo medo que nós temos de tudo aquilo que é diferente. Então, há muito tempo que a gente aprende que só é bom a heterossexualidade, ou seja, pessoas de sexos diferentes podendo estar juntas, né? E tudo que é diferente disso, como pessoas do mesmo sexo poderem se gostar e querer construir uma família, etc., ameaça esses nossos conceitos, aonde nós já nos sentimos seguros, né? Aonde nós, de repente, nos apoderamos disso e aí nos sentimos tranquilos e seguros nessa situação. E somos convocados agora a pensar sobre este outro diferente, né? O diferente que nos ameaça. Assim como um dia a cor da pele, que era o diferente, ameaçava as pessoas que não tinham aquela mesma cor. Tanto para o lado do branco, quanto para o lado do negro, ou do índio, ou do amarelo, não importa. Tudo que era diferente ameaçava, e por isso era combatido ou era transformado em menor, como uma forma de se proteger. As mulheres também, por quanto tempo, não é? Foram consideradas inferiores, não tão inteligentes, desconsideradas nas suas opiniões, não podiam votar, não podiam ter um valor igual nem perante os seus próprios filhos. Por quê? Porque ameaçava a uma sociedade masculina, né?
esse poder da mulher, feminino. Assim como existem outras culturas onde é inverso. O poder é feminino e o masculino, então, ameaça, então são considerados menores. Mas dentro da nossa própria visão espírita, nós já sabemos que nós não somos nem homens nem mulheres, nós somos seres em evolução, num caminho que se iniciou, não é? Há muito tempo atrás e que nos deu então possibilidades de muitas e muitas vivências diferentes, algumas em corpos masculinos, outras em corpos femininos, né? Dentro das nossas necessidades, dentro das características que nós precisávamos para o nosso crescimento, para o nosso adiantamento, né? E então nós precisamos reconhecer que as coisas estão sempre evoluindo, né? E aí já vemos que o espírito, na realidade, ele não tem sexo. E isso vem se comprovar lá no Livro dos Espíritos, na questão número 200, né? Onde Allan Kardec pergunta para os espíritos têm sexo? E a resposta dos espíritos é exatamente essa, não como entendeis, né? Eles podem vir em experiências diferentes, ora num corpo feminino, ora num corpo masculino. E é isso aí que, na realidade, a gente tem que pensar. A resposta precisa dos espíritos é não como entendeis, pois os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Então, olha que importante aqui. Não é o morfológico, né? Mas é a concordância dos sentimentos. E se nós somos seres em evolução, de repente nós podemos estar reconhecendo no outro, que tem o mesmo sexo morfológico que nós temos aqui neste momento, um ser muito querido de uma situação passada, não é? E podemos ter vontade, sim, de construir até uma família ou um relacionamento com essa pessoa. E aí, por que que isso acontece? Acontece porque exatamente nós estamos buscando essa concordância do sentimento, e talvez o sentimento tenha sido muito forte em outro tempo, em que as pessoas podem até ter se conhecido como homens e mulheres e criaram esse sentimento. Agora vieram numa outra situação, né? Mas se reconhecem como aqueles seres que se amam. E por isso, então, têm essa vontade de ficar juntos, de construir essa família que talvez tenham tido até lá no passado, não é? Outra situação que também pode acontecer e que também pode levar ao homossexualismo são espíritos que durante muitos e muitos e muitos tempos, né, preferiram voltar numa mesma situação morfológica, ou como homens ou como mulheres. E agora, por uma necessidade diferente, eles têm que vir na outra situação, né? E aí trazem consigo, no seu psiquismo, todo aquele tempo e aquela energia que eles tiveram no outro lado. Então é natural que isso se reflita também aqui no seu corpo físico, né? Assim como o espírito influencia no físico, o físico influencia no espírito. Mas neste caso, o corpo morfologicamente tem uma situação, mas o espírito influenciando nesse corpo traz na sua psique a energia oposta, né? Outra situação que também pode levar a uma situação de homossexualidade é uma necessidade de aprender. Aqueles espíritos que durante muito tempo desrespeitaram a outra condição, ou como homens ou como mulheres, traíram, não souberam respeitar, né, o outro lado, e aí necessitaram então, como experiência, vir na situação oposta para aprenderem o quanto é difícil passar por determinadas situações, para aprenderem a respeitar aquela situação e não repetirem novamente tudo isso. Porque se a gente for pensar,
Infelizmente, a homossexualidade até bem pouco tempo era considerado doença, né? Até 1975, ainda a sociedade americana considerava como doença. A partir daí, se modificou. Até 1973, desculpa, até 1985, aqui no Brasil, ainda era considerado como um desvio sexual. E todo desvio é uma coisa errada. Então, isso dava uma ideia de que era um sentimento errado, não é? Mas Jesus mesmo já disse que nós precisamos parar de julgar, precisamos aprender a amar ao próximo. Então, por que nós vamos julgar uma pessoa que tem uma situação, um sentimento diferente do nosso? Em vez disso, vamos prestar atenção no que está acontecendo à nossa volta, em que tipo de comprometimento sexual e de comprometimento, valores estão presentes naquilo ali, não é? Porque tantos relacionamentos homossexuais têm afetividade, têm amor, têm construção, têm a vontade de criar uma família e criam famílias e filhos muito bem em harmonia. Será que isso pode ser pior, não é? Do que um casal heterossexual que vive brigando, que se desrespeita, que não consegue ter a harmonia nem para cuidar dos filhos, não é? Não pode. E isso tudo vem mostrado dentro das próprias colocações que o Emmanuel nos traz, que o Chico Xavier nos traz. Fazendo aqui só um parênteses ainda, né, antes de entrar nessas colocações, quem é que gosta de sofrer? E infelizmente nos dias de hoje, apesar de toda a abertura que está havendo, né, a gente ainda vê as pessoas sendo discriminadas, sendo maltratadas, sendo inclusive linchadas, né, só porque escolheram uma opção sexual diferente. Quem é que gosta disso para sua vida? Ninguém. Ninguém gosta de sofrer. E olha como é difícil, não é? Trazendo um exemplo bem de agora de um cantor que é bem conhecido, Elton John, passou um filme agora há pouco tempo, não é? Enquanto ele teve que lutar contra a homossexualidade dele, ou assumiu a homossexualidade, mas sendo menosprezado, sendo colocado para baixo pela própria família, ele brigou contra aquilo, se transformando numa pessoa drogada, uma pessoa que bebia muito, totalmente desajustada, não é? Trouxe infelicidade para a vida dele e para de tantos outros que estavam à volta dele. Mas quando ele pôde encontrar alguém e assumir, vamos dizer, esse sentimento com uma forma tranquila, com um amor puro, o que aconteceu? Houve uma transformação. Conseguiu se equilibrar, sair das drogas, da bebida, criar uma família equilibrada, com filhos. Então, assim, ó, por que trazer toda aquela dor antes para as pessoas? Não tem sentido, não é? Não, Deus não colocaria isso para que as pessoas sofressem, porque Deus é amor, Ele quer amor para os seus filhos. Né? E existe na própria natureza, conversando com meu cunhado esses dias, que é veterinário, ele estava contando uma situação que eu achei muito interessante até de trazer para cá, que ele disse que às vezes, em situações em que está havendo um desequilíbrio muito grande, vamos dizer assim, uma populacional, né, está aumentando muito a população, o que termina acontecendo é que a própria natureza dá um jeito de equilibrar aquilo. Que nas moscas lá, que era o que ele estava estudando, há uma castração natural dos machos para que não se continue a reprodução. E que tem uma espécie de sapo, né, em que, na realidade, não existe nem a castração. O que existe é uma transformação. É como se eles invertessem a sexualidade, deixassem, vamos dizer, os machos passariam a ser fêmeas, né, para não continuar havendo essa reprodução. Então, assim, ó, tem tantas coisas que a gente ainda não conhece, né? Então a gente não sabe qual é
o momento que a gente está vivendo, se não é até uma necessidade da gente aprender a buscar mais o ser. Nesse momento que a gente está vivendo, não é isso? Um dos grandes aprendizados, aprendermos a nos conhecer, aprendermos a ver que não é o exterior que é o importante, mas é o interior, o sentimento. Então, vamos aprender a respeitar mais, não é? O sentimento das outras pessoas. E esses valores, eles precisam começar como aceitação na própria família, porque muitas vezes se percebe, né, desde criança, essa tendência. E aí são reprimidos, é tratado como se fosse uma coisa errada, e aí a criança vem trazendo vários traumas e se sentindo um desajustado. Muito melhor que essa família acolha amorosamente essa criança, não é? E ensine, eduque, porque o importante de tudo sempre é a educação, em qualquer sentido, e é isso que a gente está fazendo, né? Nós estamos procurando aprender, estamos procurando pensar de uma forma mais ampla, e é isso que tem que ser ensinado para as crianças, a ter o valor do respeito, a ter o valor do amor, a ter o valor da família, não importa qual vai ser a opção sexual que ela estiver tendo, né? Então, respaldando tudo isso dentro do Espiritismo, nós encontramos lá André Luiz, né, falando no livro Vida e Sexo, ou melhor, não foi André Luiz, Emmanuel, falando no livro Vida e Sexo, quando ele questiona isso aí, de uma forma que ele pergunta para os estudando, né, o livro dos Espíritos, ele busca lá, quando errante, que prefere o espírito, encarnar num corpo de homem ou num corpo de mulher? E a resposta, isto pouco importa. O que guia esta escolha são as provas por que haja de passar. E aí, então, em cima dessa resposta, o Emmanuel faz várias considerações, né, sobre a homossexualidade. Ele diz, também chamada de transexualidade, em alguns círculos da ciência, define-se no conjunto de suas características por tendência da criatura para comunhão afetiva com outra do mesmo sexo. Não encontra explicação fundamental nos estudos psicológicos que tratam do assunto em bases materialistas, mas é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação. Emmanuel, né? E ele ainda diz, ó, que observada essa ocorrência, mais com preconceitos da sociedade, constituída na Terra pela maioria heterossexual, do que com as verdades simples da vida, esta mesma ocorrência vai crescendo neste momento de intensidade e extensão, com o próprio desenvolvimento da humanidade. E o mundo vê, na atualidade, em todos os países, extensas comunidades de irmãos em experiência dessa espécie, somando milhões de homens e mulheres, solicitando atenção e respeito em pé de igualdade. A coletividade humana aprenderá gradativamente a compreender que os conceitos de normalidade e anormalidade deixam a desejar quando se trata simplesmente de sinais morfológicos que se ergueram como agentes mais elevados de definição da dignidade humana, em vez da individualidade. Exalta a vida comunitária pelo próprio comportamento na sustentação do bem e de todos, ou então vai terminar deprimindo pelo mal que causa com a parte que assume. Então, assim, ó, o que Emmanuel está nos mostrando aqui, não é? Que é exatamente isso, a gente precisa enxergar mais o ser que está ali, não é? E não o estereótipo, e não o morfológico, mas buscar a psique daquela pessoa que está ali, né? Aí vamos buscar o Chico. O que o Chico Xavier, no livro A Terra e o Semeador, nos traz?
Ele coloca: o problema da homossexualidade sempre existiu em todas as nações, mas o assunto adquiriu características de mais intensidade porque a ciência psicológica tem se preocupado no que se refere aos ingredientes mais íntimos da nossa natureza pessoal. Estamos efetuando a descoberta de nós mesmos, para além dos padrões psicológicos conhecidos até o momento e que regem o comportamento social e humano. Cremos que tendências à homossexualidade surgem após muitas existências dessa criatura nas condições de feminilidade ou vice-versa, na reencarnação, visto a natureza bissexual do espírito. Esperemos que os mensageiros da vida maior inspirem nossos representantes da ciência e da justiça na Terra para que a solução do problema apareça oportunamente, fortalecendo tudo aquilo que nós tínhamos falado, não é? Então, a luz espírita, a visão espírita, nós vemos que não há absolutamente nada de errado dentro dessa relação. O errado está sempre na forma como nós escolhemos viver as nossas relações. E isso não importa se é hétero ou se é homossexual. Importa que nós escolhamos viver as nossas relações com respeito, viver com amor, viver com alegria, com vontade de evoluir, de crescer juntos, não é? E isso não importa a escolha que nós estamos fazendo. Importa que nós escolhamos realmente viver no bem, viver moralmente, levar para os nossos filhos, levar para a família que nós estamos criando esses respeitos, esses valores morais, não é? Achei uma frasezinha bem interessante. O amor, em toda a sua forma pura, é equivalente. Ou seja, não existem diferenças, desde que exista amor puro e verdadeiro, não é? Nesse momento, o que a gente está vendo? Sempre tudo aquilo que é reprimido, muito reprimido durante um tempo, quando começa a sair da repressão, a tendência é ir para o extremo oposto, né? E nós estamos, de alguma maneira, vivenciando isso. É uma necessidade exatamente para que possa começar a haver aceitação. E então, vai num extremo que muitas vezes beira, não é? Até a irresponsabilidade, a momentos assim de agressão, de violência de alguma maneira contra o outro, porque se sentiu violentado e agredido, não é? Mas a tendência depois é vir para o ponto de equilíbrio. E neste ponto de equilíbrio a gente vai conseguir encontrar, vamos dizer, a aceitação de todos os valores. Nós, como espírito, estamos evoluindo incessantemente. Vai chegar um momento, não é, em que nós não vamos mais precisar exacerbar todas essas coisas. Vai estar tudo tão equilibrado dentro de nós que nós vamos aceitar esse nosso ser, que não é nem masculino nem feminino, mas que tem as duas essências, e vamos vivê-la extremamente bem. Me lembro de um filme, eu não lembro o nome do filme, mas em que cai um terráqueo que encontra depois um outro ser de outro planeta que está lá, né? E eles terminam por uma necessidade até de sociabilização, né? E de se ajudarem contra as dificuldades do lugar, e eles terminam ficando muito amigos. E esse ser do outro planeta, quando chega num determinado momento, né, ele era um homem, mas quando chega num determinado momento, ele próprio começa a gerar uma outra vida. E o terráqueo acha aquilo muito engraçado, até goza dele por causa disso, mas talvez um dia a gente vai chegar nesse momento, quando nós já estivermos com responsabilidade suficiente, não é? Quando já estivermos prontos para que isso aconteça, talvez seja dessa forma a reprodução. Não sei, né? Mas fica aí. Existem
muitas coisas que nós desconhecemos ainda nesse intercâmbio da vida espiritual, mas tudo o que é feito com amor é válido. Tudo que é feito com um sentimento puro e bom é válido. E é isso que nós temos que começar a pensar e colocar nas nossas vidas. Convidados neste momento, né, de vida que nós estamos vivendo, a ver que tudo se transforma, que coisas que num momento atrás consideraríamos até ridículas, hoje em dia estão sendo feitas com naturalidade, né? Então, fica aqui para que a gente pense, que a gente possa tornar natural o amor, possa tornar natural o respeito a todos os nossos semelhantes, a respeitar o outro como queremos ser respeitados, muito embora talvez ele seja diferente da gente. Aprender a não ter medo do diferente, mas aprender a pensar com ele para ampliarmos, né, a nossa visão, ampliarmos a nossa capacidade de amar. Acho que é isso que eu tinha para trazer no dia de hoje, né? Fica aqui para que todos nós possamos pensar e avaliar, tá? Convidar a todos, então, para que a gente possa fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo imensamente ao nosso Pai por todas essas oportunidades que nós temos recebido, pela bênção da vida, pela bênção da saúde, pela bênção da família que nós temos. E que, se não é assim tão fácil quanto a gente gostaria, esse momento de vida que nós estamos passando, ele nos convida sempre para a evolução e sempre para o progresso. Possamos aproveitar esses ensinamentos, aproveitar estes momentos para estarmos mais próximos de Deus, mais próximos da nossa própria luz, aprendermos a trazê-la para todos os instantes da nossa vida. Que Deus esteja conosco e que nós possamos aprender a estar com Ele. Que a paz esteja com todos. Muito obrigado, Senhor. E muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, pensando e ampliando um pouquinho mais também os nossos próprios conhecimentos e a nossa própria capacidade de pensar. Obrigado.